Olá pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje eu vou fazer um bate-papo aqui sincero de como eu entrei no universo do autismo. Vocês não se importem se eu ouvir alguns ruídos aqui, porque eu estou gravando esse vídeo, então tá todo mundo acordado aqui em casa e eu falei, vou gravar porque senão eu não gravo hoje mesmo. Então alguns sons vão percorrer aí como fundo. Mas é isso aí, vamos lá? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. So... Bom, nós estamos no mês de abril e é o mês da conscientização mundial do autismo. E eu não entrei nesse universo por acaso, né? Eu sempre tive uma paranoia, digamos assim. Desde quando eu tive Laura, eu sempre busquei muito a respeito do desenvolvimento infantil. O que a criança precisava estar fazendo em determinados períodos. Como exemplo, aos 6 meses, a partir do 6º mês, a criança já começa a sentar sozinha, né? Com 9 meses... começa os balbuceios, né? Com 1 ano de idade, ela já pode estar falando alguma palavrinha, querendo andar, dentre outras coisas. Eu sempre fui muito presa assim ao desenvolvimento infantil e eu sempre buscava informações na internet. O que ela precisa estar fazendo? Então, Laurinha, por exemplo, a 1 ano de idade, ela já soltava algumas palavrinhas, né? Como bar, pé, ela chamava Peppa de pé. Fazia o som dos animais, quá-quá pro pato, miau pro gato. Começou a chamar o pai de babá na época, babá, o pai respondia. E até ela aprender a falar, né, papai de fato. Ela começou me chamando de vovó, aprendeu a falar vovó antes que mamãe. Ela me chamava de vovó, chamava as duas vozes de vovós. Então todo mundo era vovó. Até que ela aprendeu a chamar a mamãe e aquilo pra mim foi uma festa tremenda. Mas eu sempre busquei, né? Ela, por exemplo, de 9 meses até 1 ano e 6 meses, a criança é o período ali que a criança começa a dar os primeiros passos, né? Tem crianças que com 9 meses ela já dá esses passos. Mas tem crianças que vai dar com 1 ano, com 1 ano e 2. Laura mesmo deu com 1 ano e 3. Então, eu sempre fiquei, assim, presa a esses períodos para saber o que a criança realmente deveria estar fazendo. E graças a Deus, Laura teve um desenvolvimento muito bom, tranquilo. Eu sempre tinha aquela paranoia, né, de achar que ela estava um pouquinho atrasada, porque andou tarde, mas estava dentro do prazo. Mas até então, graças a Deus, é uma criança espetacular, muito amorosa e... tem uma inteligência surreal. E aí eu engravidei de Bernardo, meu caçulinha já é Helena. É tanto menino que a gente esquece até o nome dos filhos. Mas vamos lá. Quando eu engravidei de Bernardo, Laura estava com 1 ano e 10 meses. E com 1 ano e 10 meses, ela já falava, já contava até 10, já sabia, assim, muitas palavras soltas. Não formava frases, mas sabia muitas palavras soltas, muitas mesmo. Ela tinha um repertório bastante rico. E graças a Deus, tive Bernardo com 41 semanas e 2 dias. Foi muito tranquilo, demorou um pouquinho para nascer, foi um parto induzido. Mas isso aí já é algo para outro vídeo, né? Se vocês quiserem que eu faça um relato de parto, deixa aqui embaixo para mim nos comentários para eu poder estar fazendo, ok? E beleza, eu tive Bernardo e também com essa mesma paranoia, né? Sempre fiquei acompanhando o desenvolvimento. E até um pouco mais, a minha observação passou a ser um pouco maior, por conta que eu já tinha Laura, então eu já tinha uma filha como referência, né? E querendo ou não, a gente compara, né? Falou com tantos meses, andou com quantos meses, né? E ele, em algumas coisas, graças a Deus, ele foi até mais cedo, mas assim, rolou na mesma idade que ela,
engatinhou na mesma idade que ela, andou mais cedo que ela, ele andou com 1 ano e 1 mês. Agora já teve os dentinhos, por exemplo, o nascimento dos dentes já foi um pouquinho mais tardio, né? Ele veio, nasceu os 2 primeiros dentinhos depois de 1 ano de idade. Laura nasceu com 9 meses. E até hoje ainda tem uma porrada de dente agora saindo, tudo de vez. Graças a Deus, dentes muito fortes e saudáveis. E eu sempre fiquei presa, né, ao desenvolvimento. Com 1 ano, graças a Deus, tudo foi assim, muito tranquilo, né? Não percebia nada de nenhum atraso. Pra mim, estava se desenvolvendo normalmente. Mas, com o passar de 1 ano, né? Até porque eu já tinha tido Laura, já tinha tido a minha primeira experiência, mas, que nem eu falei, cada gestação é única, então cada filho é diferente, a gente nunca pode colocar a criança igual a outra. E com o passar do tempo, eu comecei a observar que exatamente a partir de 1 ano de idade, eu buscava que ele já começasse a soltar algumas palavrinhas, né? Eu busquei muito isso e não aconteceu. Então a gente ouve muito, né? A gente que é mãe. É no tempo da criança. Fulano falou com tantos meses, fulano falou com 2 anos, Beltrano falou com 3, Ciclano falou com 5 anos de idade. Beleza. Então, espera, é o tempo dele, e assim a gente vai seguindo, a gente vai levando, e comecei a achar que era coisa realmente da minha cabeça. Mas aí os meses vão passando, né, com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, 1 ano e 3, e eu sentia falta disso, né, porque nessa idade Laura já chamava, nem que fosse assim, algumas sílabas, né, ela não falava palavra, falava tipo pé, ela associava bó com bola. Ela fazia associações querendo, de uma certa forma, se comunicar. E eu senti ausência nisso em Bernardo. Foi então que, com 1 ano e 4 meses, eu já comecei a sentir assim, muita falta, porque ele não balbuciava, ele ficava muito assim, restrito no canto dele, né, brincando ali no mundo dele. E eu via muito minha filha interagindo com ele, sabe? Mas eu não via assim ele ir lá buscar e chamar ela para brincar. Mas ela sempre interagia com ele, e por ela estar sempre interagindo com ele, e ele assim respondia, ele estava ali, mas ele não interagia assim diretamente, né? Ele estava ali participando da brincadeira, e na minha cabeça eu achava que ele estava interagindo. Então foi uma possibilidade que eu descartei. Eu falei, não, ele interage sim, ele brinca com Laura, né? Na minha cabeça ele brincava com Laura. E estava muito longe de ser isso mesmo, né? Então, foi um tempo que eu peguei, e já com 1 ano e 5, com 1 ano e 6, 1 ano e 7, e nenhuma palavrinha aparecia. Então eu falei, tem algo errado. E a gente que é mãe, a gente sabe quando tem algo errado. E o nosso instinto materno fala mais alto, né? Então eu falei, tem algo errado, e conversei com o pediatra. Falei, doutor, é normal, ele já tem 1 ano e tanto, ele não fala nenhuma palavrinha pra mim. Eu já sabia que não era normal, né? Mas a gente vai pro pediatra, o pediatra, não é normal a criança não falar. Pelo menos algumas palavras, no mínimo 6 palavras, ele já teria estar dizendo com 1 ano e 6 meses. E ele não falava nada, né? Então, a gente levou ele no otorrino. Por quê? A impressão que a gente tinha é que ele não escutava. A gente chamava ele Bernardo, Bernardo, ele não olhava. Então, às vezes, o pediatra explicou pra gente que às vezes a gente pensa que a criança tá ouvindo e a criança não tá ouvindo, né? E para ela aprender a falar, ela tem que ouvir. Então, para ela aprender a falar, ela tem que escutar o que a gente está falando e depois verbalizar.
certo? Então, beleza. Assim foi, eu fui no otorrino, a gente fez alguns exames e avaliação. Só que eu já sabia que não ia dar em nada, porque ele se escutava muito bem. Se você colocasse um desenho aqui na sala, por exemplo, e ele gostasse desse desenho, ele vinha correndo para assistir. Então, e foi feito esse teste, inclusive, na sala do médico. O médico deixou a sala toda em silêncio, botou um desenho que ele gostava e ele foi prontamente assistir aquele desenho. Então, a gente sabia que problema de audição não era. Visto sobre isso, né? Bom, eu pensei em procurar uma fono, mas aí eu fiquei martelando na minha cabeça e vendo algumas possibilidades aqui. Só que, infelizmente, a gente não encontra fono que atenda essa idade, né? Ele já estava com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9. Eu não encontrava fono que atendesse a idade dele, infelizmente, né? Eu liguei para várias fonoaudiólogas aqui em Conquista e não consegui encontrar fono. Até que eu resolvi passar no neuro. E difícil também achar um neuro. Quando eu consegui vaga para o mês de fevereiro. E aí eu passei no neuro, contei a situação, fiz um relato, tudo certinho do que estava acontecendo. E aí acontece que eu peguei e lá na sala ele observou e viu como o Bernardo se comportava. Ele ficou até bastante agitado, né? Acho que devido ao ambiente, um ambiente mais apertado, não apropriado para criança, mas ele ficou até um pouco agitado e uma das coisas que acalmava ele era pegar no meu cabelo. E eu relatei tudo, o comportamento dele para o médico, ele me fez um questionário e com base nesse questionário eu recebi então um pré-diagnóstico de autismo. Para mim, foi como se fosse, de certa forma, um alívio. Por agora, eu já saber o problema e buscar uma solução. Porque muitas das vezes a gente fica naquela, será que é, será que não é? Será que é, será que não é? E aquilo nos traz uma angústia muito grande, muito grande. Então, o tempo da incerteza que você vive é assim, como eu posso dizer, é muito assim, aflito, sabe? Você começa a ficar comparando o seu filho o tempo todo, você começa a ficar pesquisando, e aquilo você vai se enchendo de informações e você fica, meu Deus, será que é? Meu Deus, será que não é? Será que é? Será que não é? E aquilo te traz uma angústia muito grande, e eu vivi essa angústia, então eu comparava tudo que Laura fazia, o que ele estava fazendo, qualquer comportamento que ele tinha, eu ia para a internet pesquisar que comportamento era aquele, e às vezes ele fazia coisas que estavam dentro do espectro, às vezes ele fazia coisas que não estavam dentro do espectro, aí vem uma dúvida muito grande na sua cabeça, e você não consegue distinguir assim, será que vai ser, será que não vai ser? Então você passa por um momento de angústia muito grande. Então eu chorei muito durante esse período, eu chorava, e até entender realmente o que estava acontecendo. Depois eu busquei informações mais precisas, conheci um canal aqui no YouTube mesmo de Maíra Gaiato. Ela explica assim bastante. Ela é psicóloga infantil e tem uma clínica com vários especialistas assim, da área, e ela busca falar, né, sobre o autismo, para que quanto mais o número de pessoas souberem do transtorno, souberem do espectro, a gente possa diagnosticar precocemente essas crianças para que elas tenham um desenvolvimento normal, sem atraso, né? E muitas vezes a gente tem um receio muito grande
Porque quando surge a palavra autismo na nossa cabeça, vem aquele autista clássico. Então a gente não quer aceitar o que está acontecendo, a gente não quer aceitar a situação. E aí vem na cabeça aquele autista clássico, que é muito agitado, né? Entre inúmeras outras situações, assim, e sabemos que existem vários níveis, né? O leve, o moderado, o severo, e por ele ser uma criança que não é verbal, ele se encontrava em nível moderado, né? Por ele não ser verbal. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui pesquisando bastante, eu fui avaliando e eu vi que sim, é possível você sair do espectro. A gente sabe, não é uma doença, portanto, não tem cura para o autismo, não tem cura. Mas é possível você trabalhar de forma intensa e trabalhar de uma forma precisa, né, com a criança, para que ela cada vez mais diminua o atraso que ela estava tendo em relação às crianças neurotípicas, né, da mesma idade. Então, a gente pode fazer com que ela diminua esse atraso e tenha uma vida normalmente, lógico, né? Vai ter algumas peculiaridades, mas vai ser tão minuciosas que dentro do questionário mesmo, a pontuação pode chegar a não ser mais autista, né? E assim, ela poder estar assim fora do espectro. Há alguns especialistas que dizem que não é possível estar fora do espectro, mas grandes especialistas que estão mais atualizados... Participação especial. Oi! Então, pessoal, devido às informações, né, a gente descobriu sim o diagnóstico e estamos levando isso da melhor maneira possível, né? Sabemos que pais especiais têm filhos especiais e eu me sinto assim honrada por ter meu filho na minha vida. Temos um neném aqui com a gente. Olha, fala oi. Temos uma pequenininha aqui com a gente. Olha oi pro pessoal. E essa mão nesse dedo. Que delícia. Tem essa porteira aqui também, essa porteirinha, né? A porteirinha da mamãe. Uma das coisas que me atentou bastante também foi depois do nascimento de Helena, porque eu já via uma diferença assim gigante, porque ela já se comunicava, ela tinha um contato visual muito bom, ela tem contato, ela aprendeu a bater palminhas. Eu fiz um vídeo aqui contando um pouquinho das características do autismo. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, contando um pouquinho sobre as características do autismo. E muitas dessas características Bernardo apresentava e Helena não apresentava, né? Mas tá bulichosa! Ela já apresentava, assim, coisas que era esperada já para a idade dela. Então ela aprendeu a bater palminhas com 7 meses. Bernardo veio aprender a bater palminhas com 1 ano, acho que 1 ano e 7, 1 ano e 8 mais ou menos, não me lembro, não me recordo assim. Não fiquei presa ao mês e mesmo assim eu tenho que estimular bastante para ele não perder o que ele aprendeu, para o cérebro conseguir fazer a conexão e ele não perder, ele não ter um atraso aí. Então toda hora você tem que estar estimulando. E eu agradeço a Deus, assim, imensamente, por a gente, né, ter conseguido essa descoberta. Porque, infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil você fechar o diagnóstico com abaixo de 3 anos, né? Geralmente, assim, de 2 a 3 anos. É muito difícil você fechar antes.
E quanto mais cedo você fecha o diagnóstico, quanto mais rápido você consegue intervir, melhor para o desenvolvimento do teu filho. Então, assim, eu fiquei feliz por ter descoberto cedo, né? Talvez se eu não tivesse deixado assim naquele tempo, né? É tudo no tempo da criança, eu teria tido um diagnóstico muito mais cedo, porque ele já apresentava características bem mais cedo dentro do que estava esperado, assim. Então eu teria tido um diagnóstico bem mais cedo, mas eu louvo a Deus por esse processo. E agora nós vamos entrar com uma intervenção precoce. Eu estou me preparando também, vou fazer alguns cursos para eu poder treinar aqui em casa e posso estar compartilhando também com vocês à medida do que eu for aprendendo também, porque é um universo que também é novo para mim. Então, a gente vai entrar agora, infelizmente agora tem uma pausazinha, né, por conta da pandemia do coronavírus, mas a gente em breve vai estar retomando aí. E eu vou compartilhando com vocês um pouquinho de como vai ser, como está sendo a evolução, um pouquinho, né, de tudo que está acontecendo. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, peço para vocês deixarem aqui nos comentários que eu posso estar respondendo no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.